estar sem slides dessa vez, né? Peço perdão, mas eu queria que você estivesse acompanhando, né? A semana passada nós falamos sobre... nós falamos que a primeira aula foi você não é um acidente, né? Você não é um acidente. Há muitas pessoas que se questionam, né? Assim, será que eu teria que ter nascido? Né? Tem pessoas que pensam, né? Assim, eu acho que eu não tenho um propósito de vida, né? Eu não sei por que eu nasci. Não está ouvindo? Não. Certo. E é aqui, ó. Por favor, desce primeiro. Isso, pode aumentar um pouco mais. Ok. Então nós vamos hoje, né, para a terceira, tá bom? O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Todos nós somos dirigidos na vida por alguma coisa. O Rick Warren, ele destaca no livro que todos nós temos um ideal, temos algo que nós traçamos na vida, ou até mesmo um conceito de vida, né? A nossa forma de pensar. O que dirige a sua vida? Ele começa, né, perguntando. E ele logo em seguida ele coloca um versículo de Eclesiastes, capítulo 4, que diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Isso, na realidade, é muito polêmico. Né, muito polêmico. Já estudamos, eu lembro que na teologia nós estudamos, né, sobre esse assunto, mas Rick Warren ele destaca isso, né, assim, percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Uau! O que você acha sobre essa afirmação? Na realidade, é o que a Bíblia está dizendo. Você não teria desejo ou vontade de ter algo se você não tivesse, né, de fato, um modelo, né, a ser visto. Tá? Então todo o ideal na nossa vida se inicia por aquilo que a gente tem de conhecimento. Então se você conhece um carro, né, e você chega a conhecer um determinado carro e você gosta desse carro, né, você tem a oportunidade de fazer críticas sobre ele, ou até mesmo você desejar esse carro, né? Então quando você tem essa oportunidade, deixa eu ver, não temos. Eu achei que tivesse saído os slides aqui pra gente. Então quando você tem essa oportunidade de ter, né, um conhecimento sobre um carro, sobre alguma coisa, então você decide se você deseja, se você aprova ou se você reprova. E é a mesma coisa, né? Hoje o ser humano ele é tocado por sentimentos, por emoções. Nada estimula, né, sem intenção, ok? Então se você hoje observa algo e você tem o desejo, né, de ter sucesso sobre esse algo, aqui a Bíblia ela aconselha que você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você esteja sendo movido pela inveja, né? Aqui tem uma frase de Thomas Carey, né? Ele diz assim: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, gente, o livro é focado sobre propósito de vida. E o desejo de Rick Warren é que durante esses 40 dias, a gente, no final desse livro, a gente tenha todas as respostas, né, em nossas mãos. A principal é a respeito do propósito de vida. E ele vai discorrer nesse livro, né, nessa terceira aula, algo muito importante que ele vai falar que nossa vida é dirigida por algo. E aí é um ponto que a gente precisa analisar, o que está dirigindo, né, assim, as nossas vidas. O que é a nossa força motriz, né, a força motriz da vida. Né? Nesse exato momento é possível que todo problema ou uma urgência, né, tenha um fim de prazo determinado. E se tiver, isso está direcionado, né? Ele diz assim, se tiver, isso está direcionado a você. É possível que uma lembrança dolorosa ou qualquer um outro problema do passado, né, ou até mesmo uma crença inconsciente possa dirigir a nossa vida. Então é amplo as possibilidades de que as nossas vidas estão sendo dirigidas por algo. E ele fala assim que todo mundo, né, tem pelo menos 5 emoções aí, de possibilidades que pode dirigir a nossa vida. 5 emoções. E quais são essas? Ele começa dizendo aqui, né, na página 28. Muitos são dirigidos pela culpa. Né? Muitos são dirigidos pela culpa. Então ele vai destacar 5, né? Assim, uns são dirigidos pela culpa, outros são dirigidos pelo rancor, pela raiva, muitos são dirigidos pelo medo. Muitos são dirigidos pelo materialismo e, por último, que é o quinto, ele fala assim, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. O ser humano, ele é emocional. E essas necessidades, né, sem controle, né, pode se tornar o nosso propósito. A gente pode estar sendo dirigido, né, por essas emoções e isso pode estar atrapalhando o nosso propósito e sendo um propósito de vida também. Então, ele destaca aqui um alerta. Né? Por exemplo, a primeira que ele fala, tem gente que é dirigido pela culpa. Pessoas dirigidas pela culpa não são manipuladas por suas lembranças, por suas crenças, por suas experiências ruins do passado. Eles permitem que o seu passado controle o seu futuro. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim, sim ou não? Muitas pessoas estão vivendo, mas porque não sabem como encontrar um outro caminho diferente. Né? Não sabem como sair disso.
E é natural quando você conversa com uma pessoa que está sendo dirigida pela culpa, você percebe, ou colocaram culpa sobre ela, ou ela mesma, devido aos seus erros no passado, ela se sente culpada, e ela não consegue se perdoar. Porque a única maneira de você sair disso é você se perdoando. É você aceitando também o perdão de Deus. Entende? Somos produto do nosso passado, gente. Não tem como. E ele afirma isso. Mas nós não temos que ser prisioneiros dele. Uau! Esse livro é extraordinário. Ele diz tudo o que Deus, através dos evangelhos, veio falar para nós. Somos produto do nosso passado. Vou repetir. Mas não temos de ser prisioneiro dele. Entende? Isso foca o quê? A liberdade que Jesus nos deu. É essa mensagem que Jesus veio trazer. É essa mensagem, exatamente a mensagem que Jesus veio nos trazer. Trazer ao mundo, nos libertar, nos salvar desse tipo de sentimento, desse tipo de emoção. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Salmos 32:1, ele destacou aqui, e é um salmo que eu também amo muito. Como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Então, esse é um sentimento ou uma emoção do passado experienciada que pode levar muitas pessoas a perderem o seu propósito. São pessoas que são dirigidas pela culpa. Outras pessoas são dirigidas pelo rancor ou pela raiva, né? E aí ele vai dar aqui alguns exemplos. E ele diz assim: algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo seu ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem os outros. Ambas as reações nocíveis e inúteis. Isso é uma denúncia de como o mundo hoje está. Né? Pessoas que têm experiências de mágoas passadas, problemas mal resolvidos, elas simplesmente descontam tudo isso, né, no seu próximo, no marido, na esposa. Então, olha, gente, esse livro ele abre pra gente uma grande oportunidade de olhar para a vida de uma forma muito séria. E preste atenção nisso. Desde muito novo, eu aprendi uma frase e isso, estudando agora a Bíblia, nós percebemos que todo tipo de comportamento nocivo de uma pessoa, existe uma causa. E quando a gente observa isso, nós vamos entender de que as pessoas elas não são culpadas. Porque assim, se a pessoa souber de que ela está sendo conduzida, né, por um problema do passado, ela vai tentar dar um jeito de sair disso. Mas até que ela saiba, ela vai continuar tendo esse comportamento inconsciente. Então toda pessoa ferida, né, ela fere. E às vezes a gente observa as pessoas, né, tendo comportamentos inaceitáveis e a gente simplesmente ignora essas pessoas ou até mesmo assim deixa de ajudá-las, né? A gente se afasta dessas pessoas. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Por isso que aqui esse versículo ele é muito importante a gente observar. Salmo 32:1. Como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Por quê? Porque Deus ele faz isso conosco. Quando nós apresentamos ou nos arrependemos diante de Deus com problemas que nós geramos no passado, pecados que nós cometemos, o que Deus ele faz? Ele não expõe. Gente, Deus ele não expõe. Nós vemos isso no Velho Testamento e nós vemos Jesus fazendo isso. Todas as pessoas que receberam perdão de Jesus, elas chegaram e elas reconheceram. Elas tiveram que reconhecer assim: me cure, por favor, eu sou cego. Né, assim, me salve, por favor, eu sou leproso. Então as pessoas elas reconheciam seus problemas. O problema está quando as pessoas elas não reconhecem, mas a grande maioria não reconhece porque não sabe. E essas pessoas elas estão longe do seu propósito justamente por isso, por não conhecer, por não saber. Então o ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que ofendeu. E essa pessoa ferida andando por qualquer lugar, ela vai continuar ferindo um monte de gente. Entende? A pessoa está ofendida. É uma ferida que ainda está aberta, é uma ferida que ainda, por mais que ela tente, né, assim, evitar ou ignorar isso, de alguma forma, alguém vai mexer nisso de novo. E aí ela vai reagir. Entende? Ela vai reagir. Então são muitas as pessoas que são dirigidas por esses sentimentos. E aí isso faz com que elas vivam longe do seu propósito. Ouçam, aqueles que magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você agarre a dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e mande-o para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, a falta de juízo, e isso leva à morte. Né? João, capítulo 5, versículo 2. Ou é João, capítulo 5, versículo 2. Olha só, muitas pessoas que são dirigidas, né, assim, pelo rancor, pelo ressentimento, pela raiva, elas não sabem
que elas estão vivendo assim. E eu queria até fazer uma pergunta, como que você está? Né, assim, será que você tem tido, né, alguns gatilhos mentais do passado, situações que você viveu, que não foram resolvidas? Será que tem alguma coisa que precisa, né, de fato você levar isso diante de Deus? Porque esses tipos de sentimentos, eles, quando são identificados e colocados diante de Deus, Deus não apenas nos perdoa, Ele nos cobre. A Bíblia fala que Ele vem e nos sara. Então, queridos, aqui assim, é extraordinário, porque ele aponta para um problema muito sério, ele aponta para o maior problema do ser humano. Está dentro. Está dentro de mim, está dentro de você. E aí ele vai falar que tem outras pessoas que são dirigidas pelo medo, né? E se você for analisar, né, o medo é uma prisão que na realidade ela é voluntária. Ninguém te coloca lá. Mas é uma prisão voluntária que vai impedir que Deus ele revele o seu propósito. Porque quando a gente vive pelo medo ou no medo, dificilmente nós vamos experimentar o amor de Deus. Dificilmente a gente vai ter essa segurança do amor de Deus. Agora, quando nós experimentamos esse amor de Deus, aí a Bíblia deixa bem claro que o perfeito amor lança fora todo medo. Inclusive, ele destaca esse versículo aqui, que todo cristão precisava memorizar. Né? 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Qual que é a realidade? Isso daqui é uma coisa que você precisa sempre se lembrar. Quem tem medo, quem vive no medo, quem vive com medo, quem atua no medo, quem se comporta com medo, ainda não foi aperfeiçoado no amor. Ainda não está aperfeiçoado no amor. Não reconhece o amor de Deus, não experienciou o amor de Deus na sua vida, e essa pessoa ela está completamente refém, né, dos seus sentimentos. Entende? Porque uma pessoa que vive, né, vive envolvida toda a sua vida na base do medo, ela não sente segurança em lugar nenhum. E o que Deus ele veio fazer é trazer essa segurança para nós. Agora, a realidade é que essa pessoa ainda não teve uma experiência com Deus. Ela não conhece a Deus, mas ela entende, né, Deus, mas não conhece. Tem muita gente que entende esse versículo. Né? Tem muita gente que entende o Evangelho, mas são poucas as pessoas que conhecem a Deus. Conhecer a Deus vai fazer você ter essa experiência nos momentos que você mais precisa, nos momentos que você mais necessita. Isso de forma pessoal. Então, aqui assim, a gente olhando, poderia até acrescentar uma coisa, né? Assim, a religiosidade também. Né? Quem é dirigido pela religiosidade. Isso muitas pessoas têm sido dirigidas pela religião. O medo é o encarceramento voluntário, que vai impedir que você se torne o que Deus pretende que você seja. Então, queridos, nós falamos aqui já de 3 sentimentos, né? 3 sentimentos. E aí nós temos o quarto aqui. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Aqui pega, hein? Esse livro é extraordinário. Muito bom. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Ontem eu estava conversando com um amigo, e a gente estava entrando justamente nesse assunto. Ele tinha comprado um carro zero, e ele falou assim, meu desejo era ter comprado um carro zero, né? E esse carro. E ele comprou, e falou assim que hoje ele não dá um mínimo valor. Ele valoriza sim, mas ele fala assim, nossa, eu achava que ia ser muito mais do que isso, né? Hoje eu não vejo dessa forma e fico pensando assim, será que eu poderia ter o outro carro, né? Então ele percebe que lendo Eclesiastes, né, a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, lendo Eclesiastes, ele viu que a Bíblia já falava sobre isso, essa sede insaciável do ser humano, de buscar o que é matéria, de focar no que é material. E se o homem, né, ele não compreender que ele precisa ter limite e que existe coisas mais valiosas ainda, então ele vai tentar suprir uma necessidade que não tem tamanho. Essa necessidade de Deus, e ele vai tentar suprir as coisas. Isso aqui é falta de Deus na vida do ser humano. Uma pessoa materialista é uma pessoa que valoriza mais as coisas do que aquilo que realmente tem valor, que são as pessoas, que é a sua família, que são os seus filhos, que são as amizades. Essa pessoa, ela não é culpada disso. É simplesmente porque ela está sendo dirigida por um vazio existencial, onde só Deus pode suprir. Então, ele deixa bem claro, né, assim, os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. Entende, gente? Nós estamos falando aqui de coisa eterna, de valores eternos. O propósito da nossa vida, ele é fundamentado e dirigido para as coisas que são eternas.
Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirimos, mais importantes seremos. Autoestima e riqueza e materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você. E o que é? O seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Porque é a única coisa que vai levar a gente a dar o devido valor e as coisas que mais são importantes. Tudo que é eterno, tudo que é eterno. A Bíblia deixa bem claro que tudo o que o homem possuir, tudo isso vai ficar. Mas a nossa vida, não, a nossa alma, nosso espírito volta para Deus, aonde vai passar toda a eternidade. Amém? Então a gente tem mais outro aqui. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Aqui pega. Dirigido pelo materialismo, dirigido pela necessidade de aprovação. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Será que existem pessoas querendo agradar as outras? E isso vale, né? Assim, ele não destaca aqui, mas isso vale, gente, até para o marido e para a esposa. Quando você tenta agradar demais o seu marido e a sua esposa, por necessidade de aprovação, é um sentimento que está te levando longe, para muito longe do seu propósito. Então, assim, tem pessoas que, pela necessidade de aprovação, elas agradam demais as outras. Tem pessoas que deixam de viver, né, a sua originalidade simplesmente para agradar as pessoas, ou simplesmente para evitar que as pessoas comentem, ou simplesmente para evitar que as pessoas se aborreçam ou se chateiem. Isso faz com que as pessoas não sejam originais. E aí, muitas pessoas elas estão sendo uma fraude, porque ela não está sendo sincera com ela mesma e não está sendo sincera com quem está ao seu lado. Então, você ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Porque Deus só vai revelar para nós aquilo que serve para nós quando nós estamos sendo originais. E Deus não vai revelar algo, né, para o Marcos, sendo que o Marcos não está se vendo, não está vivendo e se comportando como Marcos. Entende? Porque Deus ele faz as coisas certas. Ele tem a coisa certa. Lembra no primeiro capítulo que a gente viu? Né? Assim, Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito, ele é devido, né? Os dons, os talentos que nós temos, Deus já escreveu a nossa história. Você consegue imaginar isso? A gente precisa relembrar um pouco disso. A Bíblia fala que Deus já escreveu a nossa história. Então significa que muitas vezes a gente vai decidir outros caminhos errados. Nós vamos errar, nós vamos. Mas o desejo de Deus é que a gente entenda o que Ele tem para nós. E independente se a gente vai chegar atrasado ou se a gente vai demorar um pouco por querer fazer a nossa vontade, Ele está sempre mostrando para a gente o nosso propósito e o nosso caminho. Deus insiste conosco. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Nós vimos lá no capítulo 2. Deus, Ele é o nosso Pai, né? Então, queridos, todo sentimento precisa ser avaliado. E não é só o seu, das pessoas que estão com você também. Às vezes você vê uma pessoa com um comportamento inaceitável, reprovando, né? Assim, a gente reprova muitos comportamentos. Você já provou a pensar? Mas a gente não quer saber a causa deles. Às vezes a gente está pronto para julgar, pronto para corrigir, mas a gente não quer saber a causa dele. A gente não quer sentar com a pessoa e até mesmo conosco e parar para pensar, por que eu ajo desse jeito? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Por que esses pensamentos sempre vêm? Por que eu não consigo ter domínio sobre esses meus impulsos? Né? Por que eu sou tão reativo assim? Por que às vezes é só a gente passar sobre pressão e aí eu tenho que agir sempre dessa mesma maneira, que traz confusão, que traz discussões? A gente precisa se questionar. Porque esse livro é justamente para você pensar sobre isso, né? Assim, que tipo de emoção, que tipo de sentimento, comportamento você está tendo, que é incoerente com aquilo que a palavra de Deus está falando a seu respeito, sobre o seu propósito. Então, isso aqui, na realidade, pode denunciar em nós algumas coisas, alguns sentimentos, gente, que está atrapalhando a gente viver e entender claramente o nosso propósito. Não conheço todas as chaves para o sucesso, mas eu conheço a chave para o fracasso, ele está dizendo. É você querer satisfazer todo mundo. É que você querer agradar as pessoas. E aí está um problema maior. Não querer agradar a Deus. Tem muita gente querendo agradar as pessoas e não querendo agradar a Deus. E aí Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, lá na página 30, ele vai dizer, ninguém pode servir dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. Então a gente precisa saber quem a gente está querendo agradar. Agrade a Deus, né? Olha só, por que muitos sentem a necessidade de agradar os outros? Medo de ser rejeitado.
Busca de aceitação. Às vezes você tem isso daí simplesmente por uma crença que foi estabelecida lá no passado, uma experiência ruim que você teve. E aí você deseja ser aprovado, ser aceito no meio das pessoas, e você acaba querendo agradar todo mundo. Qual é a consciência de viver para agradar os outros? Nenhuma. A gente não tem. A gente não tem, porque isso é uma reação de algo que foi estabelecido dentro de nós, né? Mas as consequências a gente sabe disso. As consequências é a gente ficar cada vez mais longe da nossa identidade. Cada vez mais longe da nossa autenticidade. Então você vai ver que a pessoa ela não é autêntica. Você vai ver que ela não é original. E porque ela não sabe quem ela é. Então ela acha que depende dos outros para ser quem ela deseja ser, o que ela acha que é. Mas sendo, na realidade, né, assim, essa pessoa ainda ela não tem consciência do que Deus diz a respeito dela. Entende? Então, por isso nós precisamos, gente, não apenas ler o livro, mas assim, ter o propósito de buscar a Deus. Ter o propósito de adorar a Deus. Todos esses dias que nós vamos estar lendo aqui fala sobre adoração. O que é adoração? Adoração é você reconhecer alguém superior e você prestar culto a essa pessoa, você adorar essa pessoa simplesmente porque você tem convicção de que ela conhece a verdade a seu respeito. E Deus conhece a verdade a seu respeito. Deus conhece a verdade não só a respeito de nós, mas a respeito do mundo espiritual, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso futuro. E Ele deseja que a gente olhe sempre para o futuro, com esperança, com fé. Porque esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Sabe, não importa, o que eu vejo assim, quando a gente vê esse livro, Vida com Propósito, será que você não percebe? Você não pensa como eu? Deus está sempre apontando para o futuro. A gente teve uma mensagem a respeito disso esses tempos, mas assim, Deus está sempre mostrando para a gente o futuro. O propósito está no futuro. Então, o que eu vejo é que o nosso Pai eterno, Ele não se importa como a gente começou. Ele não se importa muito como a gente iniciou a nossa vida, tomando as decisões erradas, mas Ele se preocupa como a gente vai terminar. Ele se preocupa com o nosso futuro. Ele se preocupa como nós vamos viver esses últimos dias que nós estamos tendo, né, diante de nós, que é os nossos últimos dias de vida. Então Deus se preocupa com o nosso futuro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. No versículo 31, aqui é uma coisa muito importante. Ele diz assim: quais as vantagens de uma vida dirigida por propósito? Então, se você for analisar, a gente tem pelo menos aí que ele lista, né? Eu acho que foram 5, né? Assim, no slide eu tinha posto. Ele colocou mais ou menos 5, né? Assim, 5 coisas ele listou, importantíssimo. Mas ele fala assim que ele destaca duas pessoas importantes, que é Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo, na página 30, na página 31 mesmo. Isso aqui, ó. Ele destaca duas pessoas importantes, Isaías e Jó, né? Isaías queixou-se, ele escreve, Isaías queixou-se, ele diz assim, que ele separa esse versículo, Isaías dizendo: trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Essa é uma vida sem propósito. Trabalhou tanto, gastou tanta energia, gastou tanto a sua vida trabalhando, assim como a gente também vai ver em Eclesiastes, logo no início, né, você vai ver Salomão também reclamando a mesma coisa, né, assim, muito rico, muito abençoado, muito próspero, teve tudo que um ser humano deseja ter na face da terra. Salomão conquistou, teve. Ele fala: tive para mim, fiz para mim, realizei para mim, conquistei para mim. Ele falou: e eu acabei descobrindo que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, nada vale o nosso esforço. Eu fico pensando, eu falo assim, como que uma pessoa tão próspera, tão abençoada, a pessoa mais próspera da face da terra que teve foi Salomão, e eu fico pensando assim, como que esse cara pode chegar no final e falar assim, tudo não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Por quê? Porque é muito claro. No início ele fala que ele realizou tudo para si. Ele realizou tudo para ele. Aqui é a mesma coisa, Isaías. Por isso que eu amo a Bíblia. Para pensar, por que você acha que na Bíblia Deus ele vai fazer questão de você conhecer as histórias desses grandes homens, sem esconder nada? Por quê? Porque Deus deseja que a gente aprenda. Deus deseja que a gente aprenda. O fato de você observar a vida desses homens que foram muito sábios, muito abençoados, evita a gente de cometer erros. Isaías queixou-se, né? Trabalhei muito. Jó, capítulo 17, versículo 6, diz assim: meus dias são vazios e sem esperança. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Sabe para quem ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo para Deus.
Gente, é incrível. Você acha que só você tem crise existencial? Não. Dá uma olhada para a Bíblia. Você vai ver grandes homens também, assim como Jeremias, né? Assim, passou por momentos de depressão. Elias passou por grande profeta, passou por momentos de depressão. Então, tudo isso são pessoas que, de fato, a gente vai passar por momentos difíceis. Vamos passar por momentos difíceis. A gente vai passar por momentos de emoções, né? Onde a gente não vai ter controle. Decepções, frustrações. Nós vamos passar por tudo isso. Mas o que Deus está querendo dizer não é em si o problema. Ele não está querendo mostrar o problema, ele está querendo mostrar a solução, que é o primeiro capítulo que você viu. É você caminhar com Deus. Quando você está ao lado de Deus, tudo faz sentido. Esse é o problema. As pessoas, elas sofrem, desistem da vida porque esquecem de Deus. Ou não conhecem a Deus. Pelo fato de não conhecerem a Deus, não terem essa segurança de conhecer a Deus, as pessoas, elas acabam desistindo da vida. Aí dizem que a vida não faz sentido, dizem que tudo está acabado, porque não conhecem um Deus que pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa bem claro que tudo é possível ao que se crê. Se você crê que a sua vida está do jeito que está e ela não tem mudança, assim vai ser. Mas se você acredita que existe um Deus que ele pode mudar a sua realidade, e ele pode mostrar um novo caminho. Ele pode pegar a pior desgraça que o ser humano pode estar vivendo e transformar em graça. E ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, lhe escrevendo uma nova história. Se você crê nisso, então assim vai ser. Assim será. Porque tudo se trata de fé. A nossa vida sem fé, não tem como a gente conhecer a Deus. Não tem como. A partir do momento que eu decido exercer fé, crendo na palavra de Deus, então pronto. Aí eu estou diante de iniciar um relacionamento significativo. Então eu vou viver não apenas por aquilo que eu entendo da Bíblia, que eu entendo da palavra. Eu não vou estar entendendo Deus, mas eu vou estar conhecendo Deus. Então quando eu conheço Deus, quando eu começo a ter relacionamento com Ele, por fé. E é a fé que me faz acreditar que Deus existe, que Deus está ao meu lado, que Deus está me ouvindo, que Deus está comigo. Então nesse relacionamento, aí eu vou ter uma coisa que se chama revelação. Pronto, aí eu vou ter experiência que você não teve e você vai ter experiência que eu não tive. E quando a gente começa a falar, mais ainda a gente vai ganhar experiência um com o outro. E é isso que a Bíblia mostra pra gente. Homens que experimentaram Deus, homens que caminharam com Deus e as suas vidas sem propósito passaram a ganhar propósito. Então, qual é a vantagem de uma vida com propósito? A sua vida começa a fazer sentido. A sua vida começa a fazer sentido. Você quer viver muito mais tempo. Tem gente querendo morrer, sabia? Tem gente querendo morrer. Mas aí você passa a querer viver mais tempo. Então, quando a gente olha Jeremias capítulo 29, versículo 1, ele escreveu aqui, ó, os planos que tenho para vocês, né, os planos de bem, não para lhe causar aflição, eu lhes darei esperança e um futuro promissor. É promessa de Deus. Promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz também, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios e pensamentos ou esperança. Gente, essa é a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Vocês conhecem o versículo, Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Mas os pensamentos ao nosso respeito, Deus deseja muito mais do que você almeja. Você almeja, através de sonhos, através de projetos, né, chegar em determinado lugar. Deus, ele quer que você vá muito mais longe. Os pensamentos de Deus ao seu respeito é muito maior. O Rick também ele escreve um dos maiores propósitos, né? Conhecer o propósito simplifica a vida. Vai simplificar. Vai definir o que eu faço e o que eu não faço. Entende? Então você vai estar fazendo determinada coisa e as pessoas vão chegar e falar assim, mas por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque aquilo lá não tem a ver com o meu propósito. Pronto. Simplifica. Tem gente que fala assim, Marcos, por que você não vira caminhoneiro? Né? Assim, esses dias veio uma proposta boa, né? Assim, aí eu falei assim, porque agora, de momento, isso não tem a ver com o meu propósito. Né? A gente precisa entender o nosso propósito. Né? O nosso propósito. Vieram também sugerir que eu fizesse um curso. E por que você não faz? Eu falei assim, porque isso não tem a ver com o meu propósito. Mas seria muito bom. Mas isso custaria muito tempo, custaria muito dinheiro. E eu estaria dedicando a minha vida a uma coisa fora do meu propósito. Então, gente, você sabe, define o que você faz e o que você não faz. Propósito define o que você faz e o que você não faz. Né? Eu já falei uma vez, tem um amigo meu que está na quinta faculdade no Brasil. E ele não sabe ainda, né, assim, o que fazer. A vida, porque ele está com uma vida sem sentido, ele não sabe o seu propósito, então ele não sabe o que deve ser feito. E o que não deve ser feito ainda. Essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Né? Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades. Isso causa estresse, fadiga e conflito, gente.
Página 32, ele está dizendo isso. Quando você não conhece o seu propósito, você vai ter uma agenda louca. E aí você vai gastar muita energia com coisa que não deveria. Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades. Isso causa estresse, fadiga e conflito. Muitas pessoas estão estressadas e fadigadas porque estão dedicando seu tempo, seu talento, sua atenção, seus recursos em coisas que estão fora do seu propósito. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se você ganhar consciência disso, você vai ter uma vida mais livre, mais simples. Gente, esse livro é maravilhoso. Uma vida dirigida por propósito de Deus conduz-nos... Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. Né? A Bíblia diz, Provérbios capítulo 13, 7, a vida presunçosa é cheia de pomba e uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isaías 26, 3, tu, ó Senhor, dás a paz, a prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Você confia no Senhor? Então procure ouvir o que Ele está dizendo. Não gaste a sua vida com coisas fora do seu propósito. Não gaste a sua vida. Gaste a sua vida com coisas que são eternas, com valores eternos. Tudo que é eterno, isso é reino de Deus, ok? Sua família é reino. Seus filhos são um reino, faz parte do reino de Deus. Todas as vezes que você gasta tempo, né, e valores e recursos, o seu talento, a sua atenção com as coisas que são eternas, então você está vivendo o reino de Deus. E Deus, ele vai te honrar, porque ele vai te surpreender com todo o seu esforço. Pronto. A gente não precisa de mais nada. Porque às vezes tem muita gente que tem... Já viu? Tem muita gente que foca no material. Tem de tudo, mas tem uma vida infeliz. Por quê? Porque aquilo que é eterno, ele deixou de lado. Ele gastou mais tempo, gastou mais energia, estudando e dedicando às coisas que são materiais. Então, é necessário um equilíbrio. É necessário um equilíbrio. Aqui ele está dizendo que a gente precisa focar naquilo que é mais importante, e aí Deus, ele vai nos surpreender com tudo aquilo que a gente pensa, deseja e necessita. Porque aí você vai estar trabalhando dentro do propósito. Aí a gente tem ação de Deus. Aí a gente tem direção de Deus. Parece que a gente às vezes está fazendo e não está tendo resultado. Parece. Mas Deus, ele faz isso de propósito, até que você se firme no seu propósito. Até que você tenha convicção, certeza do seu propósito. Deus, ele quer ter certeza de que você não vai desistir. Entende? É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Gente, é tremendo. O outro ponto que ele coloca, conhecer o propósito nos ajuda a estabelecer prioridade, é o que a gente está falando. Isso faz que os nossos esforços se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo, né? Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. E aí a gente começa a ir para aquilo que tem mais urgência, em vez de ir para aquilo que é mais importante. Né? Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento, de igreja, na esperança que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A insatisfação do ser humano, ela é sadia. Quando ela tem uma insatisfação muito grande dentro do seu propósito, ela quer avançar no seu propósito. Agora, quando a gente vê que a insatisfação, né, ela leva a gente para satisfazer as nossas emoções equivocadas, ou até mesmo essas emoções que ele citou aqui atrás, né, que são emoções que prejudicaram a nossa vida no passado e a gente não conseguiu trazer a cura ou solucionar, né, os traumas, os problemas que nós mesmos causamos, as emoções que não foram evitadas por causa dos nossos erros, principalmente por causa dos nossos pecados. Então, quando isso acontece, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus naquilo que a gente está vivendo, que é o nosso propósito ideal. Então não tem como vai ser pelo nosso esforço, entende? Quando você conhece o seu propósito, quando você tem o seu propósito definido, então aí a gente tem a ajuda de Deus. Aí nós temos a ajuda de Deus. Você entende por que existe tanta gente cansada? Fazem tantas coisas fora do propósito. Fazem tantas coisas fora daquilo que Deus escreveu. E aí você fala assim, mas como que eu vou saber, Marcos? Se eu estou vivendo meu propósito, como que eu vou saber se Deus aprova o que eu estou fazendo? Você precisa conhecer o coração de Deus. A gente não tem como, a gente precisa se aproximar de Deus. Na aula 1, ele fala muito bem sobre isso.
Sem Deus nós não podemos fazer nada significativo. Nossa vida não faz sentido. É uma vida sem sentido, sem propósito. Se Deus não participar, sozinho você não consegue nada. Pare de pensar que você pode fazer as coisas sozinho. Deus precisa estar nos nossos sonhos. É isso que ele está dizendo. E ele diz mais, lá no início, lembra? Ele diz assim que se você tem uma vida egoísta, egocêntrica, dificilmente você vai conhecer Deus. Ai, ai, ai. Dificilmente você vai conhecer a Deus. Não há nada tão poderoso quanto a vida direcionada. Isto é vivida com propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentradas numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo do Império Romano. E ele diz em Filipenses capítulo 3:13: estou concentrado minhas energias unicamente nisso, esquecendo-me das coisas que passou e avançando para o que está à minha frente, ou diante de mim. A gente conhece outra tradução e a gente fica querendo, né, falar, sendo que a gente está lendo aqui. Então, olha só, Paulo está falando assim, passado é passado. Gente, passado é passado. E aqui no início ele fala isso, passado é passado. O seu passado não pode dirigir o seu futuro. Esqueça, o seu passado não pode dirigir o seu futuro. Por isso, então, Deus nas nossas vidas para fazer o novo, para nos mudar a mentalidade, mudar a nossa forma de pensar, trazer cura para mudar a nossa forma de sentir. Entende? Deus é aquilo, é importantíssimo a gente entender isso. Deus é tudo que o ser humano precisa. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da nossa origem. De onde nós saímos e para onde nós voltamos. Nós temos uma missão aqui na Terra. Nós temos uma missão de vida. E esse tempo é determinado por Deus. Nós podemos antecipar o tempo, né, para a gente voltar? Podemos sim. Vivendo de forma errada, não cuidando da nossa saúde. A gente já falou um pouco sobre isso. Mas Deus tem um plano. Deus tem um propósito para cada um debaixo dos céus. Então a nossa vida é eterna. Isso deveria preocupar a gente. Porque a forma como nós vamos viver aqui, consciente de Deus, é a forma como nós vamos viver na eternidade. Isso define a nossa eternidade. Mostra para onde nós vamos. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculo, pare de tentar fazer de tudo. Olha só. A gente está na página 33. Né? Jamais confunda atividade com produtividade. Jamais confunda atividade com produtividade. Tem gente que está fazendo muita atividade e achando que é produtivo, né? E isso serve para mim, porque eu sou assim. Às vezes eu faço tanta coisa achando que estou sendo produtivo. Mas você só é produtivo dentro do seu propósito. Produtivo fala de você produzir, de você criar coisas novas, ao ponto de você gerar fruto. Ao ponto de você gerar fruto que permaneça. Entende? Então tem gente que está assim, né? Assim, eu fui muito produtivo, meu dia foi muito produtivo hoje. Mas será que foi mesmo? Porque a gente precisa pensar nisso. Será que está dentro do meu propósito? Será que eu fui muito produtivo? Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem manter focado no alvo. Filipenses capítulo 3:15. É um versículo depois daquilo que Paulo está dizendo, né? Assim, a gente tem que olhar para o alvo e a gente tem que manter o alvo focado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então vamos lá, tem outro. Conhecer o seu propósito traz motivação. Propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que o propósito claro. No entanto, a paixão se esvazia quando falta propósito. Visão, né? Literalmente visão. Olha só. Por último, né, no capítulo 30, na página 34, Rick ele escreve o mais importante. Ele diz assim, conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. E é aqui que a gente deveria gastar mais tempo. Mas vamos ser direto, vamos ser bem conciso. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Muita gente quer ser lembrado, né? Muita gente, o que eu quero ser? Né? Eu quero ser uma pessoa de sucesso, que deixa um legado. É isso que a gente mais ouve nos últimos dias. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que é a última análise mais importante não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz sobre você. Só lembrando aqui, a Juliana está dizendo, né, assim, que a página do livro é páginas diferentes do PDF, tá, gente? Né, é um detalhe, a gente não observou isso, tá? Talvez você esteja procurando, mas a gente já está na última página. Eu acredito que isso aqui vai ser a última página mesmo. Mas o tema é conhecer o propósito irá prepará-lo para a eternidade. É importante dizer assim que esse livro aqui ele foi editado várias vezes. Essa aqui é a última edição dele, né? É muito bonito até. Esse livro aqui, ele foi reformulado, né, reescrito. Então tem muitas palavras que estão diferentes do PDF. Eu observei isso hoje, tá? Mas ele não perde o sentido, tá? O sentido não está diferente. Tá bom? Então assim,
Muitas pessoas querem, né, deixar um legado, né? Assim, muitas pessoas querem ser lembrado pelas pessoas. E aqui, Rick, ele pega bem aonde precisa ser pego, na nossa consciência. Ele diz assim: entretanto, a última análise que mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem, homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson, né, era de ser campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu a taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou um troféu pelo correio. Eles haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. Pois é, um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Um dia, tudo que você fez as pessoas não reconhecerão. Eu gosto de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ele diz assim, eu não lembro corretamente, mas ela diz uma coisa muito importante. Ela fala assim: tudo que você fez, um dia as pessoas irão esquecer. E elas nunca irão agradecer. Porém, tá tudo certo. No final, saiba que tudo foi entre você e Deus. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Por que você ama a sua família? É assim, por que você trabalha tanto? Por que você se esforça tanto? Por que você serve na igreja? Né? Por que você decidiu ser fiel à sua esposa? Por que você decidiu ser fiel ao seu marido? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você que é homem, você decide, né, assim, por que você não trai a sua esposa? Né? Assim, eu não traio minha esposa porque eu vou perder a minha família, porque eu vou perder, né, assim, aquilo que eu tenho de mais valor, porque, né, assim, as pessoas vão falar mal, vai ser um escândalo, né, vai ser uma vergonha para os meus filhos. Olha, você é uma pessoa muito infeliz se você pensa desse jeito. Porque deveria ser porque você conhece a Deus. Entende? Porque você não é livre desse jeito. Deus, ele te libertou. E a sua resposta deveria ser: porque eu sou um filho de Deus e eu amo a Deus. E independente de qualquer coisa, eu vou querer honrá-lo. Porque eu vivo por princípios. Eu vivo por valores que eu conheço dele. A família é o bem mais precioso que Deus me deu. É minha responsabilidade proteger, suprir, amar. E eu vou gastar a minha vida fazendo isso. Porque é como se fosse o maior... Na realidade é um dos maiores sentidos na minha vida depois de Deus. Eu não posso jogar isso fora. Eu não posso jogar minha vida fora. Entende? Se for por outro motivo, você ainda não é livre. Você ainda não conhece a Deus. Porque deveria ser assim. Você tem medo da sua esposa te trair? Mesmo que ela me traísse, isso não vai mudar quem eu sou. Que pode ser que aconteça. Entende? A resposta deveria ser essa. Agora sim, você vai mudar porque você foi traído? Você vai mudar porque... Então, entende o nosso nível de consciência? Gente, isso aqui é só um exemplo que não está no livro. Mas que a gente está ganhando consciência do propósito de vida. E aqui está dizendo assim, enquanto você fica preocupado com as pessoas, ou você tenta agradar as pessoas, ou você vive, né, assim, para realmente deixar um legado, você deveria estar preocupado com a sua eternidade, em deixar um legado para Deus. Um dia todos os seus troféus, tudo que você conquistou aqui, preste atenção, tudo que você conquistou na terra, que é status, que é aquilo que vai trazer, né, um afago na sua autoimagem, tudo isso vai acabar, tudo isso vai se passar. Ninguém vai ficar lembrando de você pro resto da vida. É passar a geração que caminhou com você, ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. É só você ver, até os artistas mais... Você vai ver porque tem imagem, porque tá gravado. Né? Mas o que você precisa entender? Gente, preste atenção nisso. O que a gente precisa entender é que nós somos eternos e que Deus, ele é eterno e ele está mostrando pra gente o nosso propósito eterno. Nosso propósito de vida aqui é viver de forma que agrade o coração de Deus, obedecendo tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Porque tudo isso implica na nossa eternidade. A forma como nós vamos viver aqui vai demonstrar se nós entendemos ou não que nós somos seres eternos. Entende? A nossa vida é como uma neblina, lembra lá que ele falou? Chegará o dia em que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria em sua vida. Queria que você prestasse bem atenção nisso. Nós chegamos no final aqui. Um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz, né, em Romanos capítulo 14, versículo de 10 a 12. Lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Tem gente que acha que vai escapar disso, né? Assim, ninguém, tá? Ninguém. Nós vamos ser julgados por tudo aquilo que a gente fez, pelo que a gente viveu.
tá? Tem julgamento, a gente não está falando do julgamento do galardão, tá? E a gente pode falar, a gente pode falar um pouco, se aprofundar um pouco mais a respeito disso. O galardão é tudo que você faz aqui pensando na eternidade. Então vai ser provado as nossas obras, sim, pelo fogo, né, diante do julgamento. E esse tipo de julgamento não é para saber quem vai ser condenado ou quem será salvo. Isso daí é específico sobre as obras. Eu acredito que a gente não vai ter inveja no céu, né? Não vai haver espaço para isso, que nós vamos estar num corpo glorificado, mente, coração, né? Nós não teremos esse problema de inveja, né? Mas uma coisa é certa, cada um será retribuído por aquilo que fez, pensando na eternidade, com os valores e os princípios eternos, da forma como a gente viveu dentro dos valores e princípios eternos. Isso vai determinar a nossa eternidade. Questão de galardão, recompensa dada por Deus, tá bom? Mas aqui esse tribunal vai ser para que a gente esteja diante de Deus e que a gente responda por nós mesmos. Entende? Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso, nos deu perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira aí, o que você fez com o meu filho? O que você fez junto a Jesus? É isso que é essa pergunta. Deus não irá perguntar sobre a sua formação religiosa ou visão doutrinária, tá? Não vai perguntar de que igreja você fez parte. Japan Gospel Church, Batista, né, Presbiteriana, Adventista, Assembleia, Católica. Não vai perguntar nada disso. Ele vai chegar e ele vai perguntar, a primeira, o que você fez com o meu filho Jesus? E a segunda, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e confiar nele? Então, a gente está falando justamente sobre não viver dentro de sentimentos que interrompem o nosso propósito. Você compreendeu o que Jesus fez por você? Hoje, a humanidade necessita disso. É esse evangelho. Quando a gente compreende isso, então a gente agradece, a gente é grato por esse amor. A Bíblia fala que esse amor revelado a nós nos constrange. E é que tipo de constrangimento? É o tipo de constrangimento que eu não mereço. Eu não mereço. E aí Jesus ele vai falar assim, não devais coisa alguma, né, a não ser o amor. Ou seja, tem gente que acha que está devendo coisas. Né, assim, eu devo isso, eu devo aquilo, né, assim, eu devo tudo a você. Tem gente que fala, pelo fato de você ajudar uma pessoa, a pessoa às vezes, por se sentir tão agradecida, né, ela fala assim, eu devo muito a você, eu devo muito a você. Você como um cristão, entendendo os princípios e os valores eternos, você tem que dizer, você não me deve nada. Você é livre. Assim, o que eu fiz porque eu fiz por amor, eu fiz para te servir, eu fiz porque Deus pediu que eu fizesse. Né? Você não me deve nada. Entende? Esse amor precisa constranger o nosso coração. Então, quando você compreende esse amor, pronto, você já está livre do medo. Não tem mais insegurança. Entende, gente? Não existe mais insegurança, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não existe mais. Então, Deus vai confrontar o nosso coração. Deus vai confrontar o nosso coração. Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e confiar nele? Né? Em João 14, né, 14:6, o que diz lá? Jesus mesmo fala acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele está dizendo, olha, para conhecer esse amor do Pai, né, conhecer esse amor desse Deus que você tanto é devoto, né, desse Deus que você idolatra, né, você quer conhecer Ele mesmo, você quer conhecer profundamente o seu amor, então sim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você compreender, se você ouvir, obedecer e conhecer os meus mandamentos, tudo aquilo que eu tenho para ensinar, eu sou o filho. Eu conheço muito bem meu pai. E aí você vai conhecer o amor dele. Você vai se ver como filho. Se você conhecer o meu pai, Jesus está dizendo, se você conhecer o meu pai, o seu pai que está no céu, então você vai conhecer esse amor. Você vai ser tão constrangido por esse amor que você vai entender, eu não mereço. E aí bate numa tecla, que é o que a gente tem aprendido aí. Às vezes essa frase está batendo, a gente viveu muito essa frase, ao ponto de você dizer, né, assim, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Na realidade a gente não merece nada, tudo é graça de Deus. Aí então a gente tem uma outra postura de gratidão a Deus e viver não de qualquer jeito. Nós não vamos viver de qualquer jeito. Então quando a gente entende o nosso propósito, nós vamos alinhar nossa vida nesse sentido. Deixar de fazer aquilo que está fora do propósito e se dedicar naquilo que está dentro do propósito. A gente leva uma vida mais simples, mas nós levamos uma vida mais assertiva. E aí a gente vai dar valor para aquilo que realmente tem valor. Os princípios e valores mais importantes dentro do meu propósito. Isso vai ganhar a minha atenção. Isso vai ganhar a minha dedicação. Às vezes, o estresse, o cansaço, é justamente por a gente estar fazendo muita coisa fora do propósito. Eu tenho que decidir isso o tempo todo na minha vida.
Muita coisa fora do propósito. E aí, Jesus ele vai chegar e vai questionar como a gente viveu a nossa vida, gente. Como nós vivemos a nossa vida. Aonde nós gastamos os nossos recursos. Aonde nós gastamos a nossa energia, o nosso talento, as nossas qualidades de vida. Aonde nós gastamos. Segunda pergunta e última, né? Assim, ele vai dizer, né? Assim, o que você fez com o que eu te dei? Isto é o que você fez com a sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento, recursos, enfim, tudo que Deus deu a você. Tudo que Deus confiou em suas mãos. Isso vai ser requerido por Deus, né? Deus vai fazer essa auditoria, esse julgamento, né? Essa entrevista conosco, né? Isso aqui é inevitável. Enfim, tudo que Deus deu a você. Gostou? Tudo que você gastou com você mesmo, né? Ou fez uso dele para o propósito que Deus tinha para você. Então, às vezes a gente vive sem pensar, né? Eu vejo bastante pessoas dizendo isso assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho que viver mesmo. A gente vê brincando também assim, eu tenho que comer de tudo mesmo. Enquanto estou vivo, eu tenho que comer de tudo, né? Aí assim, às vezes é coisas que a gente brinca bastante, né? Isso daí não faz bem para a saúde, né? Assim, mas vai morrer mesmo, então tem que comer, né? Então, é justamente isso. É nas mínimas coisas, gente, que nós temos que tomar cuidado. Qual que é o nosso propósito de vida? Deus nos deu saúde, Ele deseja que a gente viva muito mais tempo. Tem um versículo que diz assim, em Provérbios ele fala assim, Deus, né, Ele... como Provérbios, normalmente usamos isso no culto fúnebre, né, assim, Deus, ele fica com muito pesar sobre a morte do seu justo. O que significa isso? Né? Às vezes as pessoas elas leem outra versão que fala assim, Deus alegra, né, assim, na morte do seu justo. Mas na realidade não é alegrar, é pesar. Ele tem pesar. Pesar de que, olha, poderia ter vivido mais. Poderia ter, sido mais frutífero, mais produtivo. Poderia ter sido mais luz nesse mundo. Poderia ter alegrado mais esse mundo. Poderia ter levado minha luz nas trevas. Poderia ter abençoado mais pessoas. Poderia ter, servido melhor. Poderia servir por mais anos, por mais tempo. Entende? Poderia ter levado o mundo a conhecer o meu amor, né, por mais tempo. Então, assim, Deus ele tem pesar quando uma pessoa morre antes do tempo. Antes do tempo, porque ela mesmo, né, se perdeu no propósito da sua vida. Então, isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Tá? A forma como nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo na nossa vida. Como estamos gastando a nossa vida. Então, aqui nós estamos no final, e ele diz uma coisa importantíssima, ele fala assim, prepará-lo para essas duas perguntas que nós vamos estar diante de Deus, e ele vai fazer para nós, né, é o objetivo desse livro, tá bom? A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você está pronto para responder as duas perguntas. Uau! Então eu queria desafiar o seu coração. Não apenas fique com esses estudos que nós estamos passando, revendo aqui, refletindo juntos, mas releia. Porque isso só vai fazer sentido na nossa vida se a gente estiver entendendo com o nosso coração. Tá? Deus deseja que todo ser humano entenda seu propósito de vida. Deus deseja que todos nós venhamos realizar a nossa vida dentro do nosso propósito e não fora dele. Não vivendo uma vida sem sentido, não sendo dirigido ou guiado, né, pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções debilitadas. Mas ele deseja que a gente viva o nosso propósito de vida dentro da vontade dele. Dentro da vontade dele. Então, por favor, eu queria que esse fosse assunto, né, nas mesas, com a sua família, com seus amigos, mas nós não podemos deixar de ver o que Deus está construindo aqui durante esses 40 dias. Nós não vamos falhar um dia. Nós vamos seguir sempre, a aula vai estar gravada e você precisa voltar lá. Estão colocando aqui. Mas, gente, queria que você mencionasse, né, que você falasse, e você pode colocar comentário, você pode mandar também mensagem. Nós vamos querer responder a sua pergunta. Talvez você, no momento do estudo, você pode estar vendo algo que Deus está falando de uma forma muito mais profunda. Não dá pra gente aprofundar aqui, mas a gente pode aprofundar, né, no particular, tá bom? Então mande a sua pergunta, né, envie também a sua... Né, talvez um conhecimento que você obteve, uma revelação que você teve de Deus, mas mande, envie também para as pessoas. Enquanto a gente estava passando pela aula, né, Deus estava me falando isso, tá? Envie isso para nós, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e que Deus continue abençoando a sua vida na descoberta do seu propósito. Que haja revelação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus abençoe, um forte abraço, boa noite, bom descanso. Até a próxima.